Galera, então tá, ó, essa aqui é a nossa aula síncrona, tá certo? Eu vou resolver então as questões da prova 1, tá? E aí no arquivo, no arquivo junto vai ter uma tarefinha para vocês fazerem, tá certo? Então vamos começar. A primeira questão era o seguinte: uma folha plana infinita tem densidade superficial de carga sigma zero, constante. Em seguida, é feita uma abertura circular de raio R, como mostra na figura 1. A porção circular retirada é um disco plano fino carregado com a mesma densidade de carga sigma. Tá certo, ok. Aí, letra A diz assim, ó, usando a lei de Coulomb, calcule o campo elétrico do disco circular R ao longo do eixo Z. Tá bom? Então, primeiro de tudo, ele não quer saber da placa, não quer saber, ele quer saber do disco. Então, vamos calcular o campo do disco. Então, vamos desenhar o nosso disquinho aqui. Então, ao longo de um eixo Z, então, um eixo Z apontando para cima, tá certo? Então, a gente vai fazer a técnica aquela de fatiar e integrar. Então, onde é que tem campo, né? Então, neste pedacinho aqui, num ponto P, lá em cima, tem um campinho, um diferencialzinho de campo para cá. Do outro lado, por simetria, a gente também vai ter um campinho para cá, DE, certo? Vai acontecer isso com todos os pontos em torno do disco, tanto para um R pequenininho quanto para um Rzão. Esse aqui é o nosso R, a nossa variável de integração. Então, integração a gente tem carga, né? Então, bom, por simetria, a primeira coisa é sempre analisar a simetria, tá? Então, analisando a simetria, a gente tem que as componentes horizontais do campo, ó, essa componente e essa componente de cada campo, se anulam. E a minha resultante fica sempre só para cima. Então, esse é o campo resultante, tá certo? DE resultante. DE resultante é para cá. Que mais? Campo resultante, tá? Mas é sob que ângulo, né? Porque eu tenho aqui o nosso DE resultante. Na diagonal, assim, a gente tem o nosso DE. E eu posso dizer que eu tenho um ângulo θ aqui. Esse θ é esse θzinho aqui, ó, esse anglinho, que é o mesmo anglinho aqui de baixo, ó. É o mesmo anglinho aqui de baixo. E aí a gente viu que ele é o cateto adjacente, então ele vai com o cosseno do ângulo. Então é o nosso DE tradicional vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Então eu tenho que encontrar o diferencial de campo para depois integrar e encontrar o cosseno do ângulo. Já vou encontrar isso agora, tá? Então esse aqui é o nosso R, esse daqui é o nosso Z e a nossa distância D é essa aqui, né? Então o cosseno de θ vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e aí a hipotenusa vai ser a raiz quadrada desse R quadrado mais Z quadrado. Então vai ser Rzinho quadrado mais Z quadrado. Tá aqui o nosso cosseno de θ. Tá feito isso? Não se esqueça de levar sua lata de lixo para fora. Alexa me me lembrando que eu tenho que levar meu lixo. Tá bom. Entendi, Alexa. Obrigada. Tá. Aí o nosso fomos interrompidos. Agora voltamos à programação normal. Então, o nosso diferencial, como que é? Bom, é 1 sobre 4π ε0 vezes dq vezes distância quadrada. Não vou botar r quadrado, porque r aqui é o disco, tá? E aí, o nosso r, infelizmente, não é... O nosso ponto de observação não é dentro do disco. Por isso que não é r quadrado. O nosso ponto de observação é lá em cima, é lá no z, tá? Então, o nosso ponto de observação até o diferencialzinho de disco, ó, é essa distância aqui, que é a hipotenusa, que é a diagonal, né, do nosso triângulo aqui, o nossa hipotenusa, tá? A nossa distância D. Então, vamos encontrar as coisas aos poucos. Então, d quadrado a gente já encontrou, que é r quadrado mais z quadrado, tá certo? E dq? Bom, dq eu tenho que ver que densidade que eu estou usando. Eu tô falando de uma área, eu estou falando de um círculo, eu estou falando de um aro, de um fio, de um volume, eu estou falando do quê?
Bom, a minha carga está uniformemente distribuída em uma área. Então, é sigma dA. E qual é o nosso diferencial? Estava na prova isso. Nosso diferencial, a área é πr ao quadrado. E aí, diferenciando, vai ficar 2π. Esse aqui, o meu, estava na prova o área, né? Que é πr². E o meu dA vai ser 2πr/dr, só diferenciando aqui em relação a r. Tá certo? Então, ó, isso aqui vai ser 2πr. Opa, vou botar o sigma primeiro. 2π sigma, é sigma zero, mas, enfim. Sigma zero, 2π sigma zero, r/dr. Tá aqui o nosso dq, tá aqui o nosso d. O nosso dE resultante, então, a gente sabe que é na direção de z, que é k positivo. Então, é isso. Agora é só integrar. Então, ó, o nosso E... eu vou deixar ali aquele espaço para fazer outras coisas. Então, o nosso E resultante vai ser integral do nosso DE resultante, tá? Então, eu vou integrar o diferencialzinho de campo. Então, integrar, vamos botar tudo que tá aqui. Então, DE, que é o diferencial, então, é 1 sobre 4π ε0, que vai sair da integral. O nosso dq é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, vai ser 2π sigma 0 r/dr, dividido pelo meu d², que é aquela coisa ali, r² mais z². E aí, vezes o cosseno, que é z sobre sigma, sigma não, raiz de r² mais z², tá aqui, tá certo? A minha integração, os limites, eu tô integrando em r, né? Que é o rzinho do disco. Então, vai de 0 a r grande, porque eu tô integrando em relação ao raio do disco. Então, o meu campo resultante vai ser, vamos já cortar umas coisas aqui. Corta 4π com 4π, corta 2, simplifica aqui, vai ficar 2. Z é constante, pode sair da integral, sigma 0 é constante, sai da integral, e ε0 também sai da integral. Então, vai ficar sigma 0 z sobre 2 ε0, integral de 0 a r, r/dr dividido, olha só, r² mais z², tem r² mais z² aqui também. Só que aqui é expoente 1 e a raiz vira expoente 1 meio. Então, ó, r², z², 1 mais 1 meio, 3 meios. Tá aqui, tá? E aí ficamos com essa integral para resolver. Beleza? Bom, eu botei na prova substituição simples, então vamos fazer, por que substituição simples, tá? Porque eu tô fazendo uma integração em R, em Rzinho, e eu tenho R ao quadrado aqui embaixo e R aqui. Bom, substituição simples me indica que eu tenho que ter uma derivada, a função e uma derivada da função junto ali no meu integrando. Então, uma parte pode ser a minha função u, né? A minha mudança de variáveis vai ser meu u, e a outra vai ser o meu du. Então, se eu chamar u de r² mais z², o meu du em relação a dr, tá? Vai ser 2r/dr, só que eu não tenho 2r/dr, eu tenho só r/dr, então esse 2 passa dividindo. Então, vai ficar du sobre 2r/dr, tá certo? Então, eu vou substituir, em vez de escrever isso na minha integral, eu vou escrever isso aqui. E em vez de escrever isso na integral, eu vou escrever aquilo ali, tá certo? Então, o meu campo, o meu E resultante, vai ficar igual a sigma 0, z sobre 2 ε0. Integral eu vou fazer ela indefinida, depois eu aplico nos limites, tá certo? Então, vai ficar du sobre 2, então vai ser 1 meio aqui. Du sobre 2 vai ser u na 3 meios. Integral de u na 3 meios, já vou pegar aqui, é 3 meios menos 1. Nem tem aqui. Nem fiz, deixei para fazer com vocês na aula. Só botei o valor. Deixa eu pensar. Ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Fica u na menos 3 meios, du. E aí eu vou somar 1 no expoente. Menos 3 meios mais 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio.
E aí dividir pelo novo expoente, menos 1 meio. Tá certo? O que a gente vai ter aqui, ó? Eu posso, então, esse u na menos 1 meio, eu posso botar no denominador para trocar o sinal do expoente. E esse 1 meio, deixa aqui embaixo 1 meio, porque corta com esse meio que tem aqui em cima. Então, 1 meio, u na 1 meio. Tá certo? É isso que vai ficar. Então, vai ficar, ó, sigma 0, z 2, epsilon 0, tem 1 meio aqui. E a integral vai ficar 1 sobre 1 meio, u na 1 meio. Não voltei para minha variável ainda, porque eu quero simplificar aqui, ó, 1 meio corta com meio, 1 meio corta com meio, e aí sim, voltando para a nossa variável de verdade de integração. Então, vai ficar sigma 0, z sobre 2 epsilon 0, 1 sobre a raiz, que é 1 meio, expoente 1 meio é raiz. Raiz de nosso u, cadê nosso u? Tá aqui, ó. R quadrado mais z quadrado. Tá aqui. Bom, aplicado de 0 até R. Tá bem? Aplicado de 0 a R. Certo. O que a gente vai fazer agora? Aplicar os limites de integração. Não tem mais nada para fazer. Achei que tinha alguma simplificação, mas não tem. Então tá. Aplicado em R, a gente vai ter sigma 0, z sobre 2, epsilon 0, 1 sobre raiz r quadrado mais z quadrado, menos, em 0, vai ser só 1 sobre raiz de z quadrado. Certo? Mas raiz de z quadrado, como z é estritamente positivo, é z, é simplesmente z. Tá? Então, como que fica o meu E resultante? Fica... isso. Ah, tem um sinal aqui que eu perdi, ó. Esse menos 1 tem um sinal negativo. Eu perdi aqui, ó. Menos 1 meio. Tem um menos ali. Menos aqui. Não tem problema, tem um menos aqui, tá? O que vai acontecer com esse menos? Esse menos com o primeiro termo vai ficar negativo, mas o segundo termo vai ficar positivo. E eu vou fazer que esse z, ó, multiplica tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. Vou trazer aqui para dentro, para a gente poder depois aplicar o limite e ficar bem direitinho com o resultado que a gente quer. Então, arrumando isso aqui, vai ser sigma 0... Ó, tem um menos aqui também. Isso, sigma 0 sobre 2 epsilon 0. Ó, o z vai ficar aqui, então vai ter um z aqui e um z aqui, tá? Esse aqui não vai ter mais. Então, e o sinal vai inverter. Esse aqui vira mais, esse aqui vira menos, esse aqui vira mais. Então, z sobre z é 1 menos z sobre raiz de r quadrado mais z quadrado. E tá aqui o nosso campo, o campo do disco, tá? Esse é o campo do disco. Esse aqui é a nossa letra A. Na nossa letra B, diz assim, ó. A partir do resultado anterior, obtenha um campo elétrico da folha infinita. Bom, como é que eu chego de uma folha para um disco? Para uma folha, eu tenho que o R tem que ser infinito. Ou seja, o meu disco, que era pequeno, tem que ser expandido até o infinito. Uma folha infinita plana. Então, a gente tem que calcular o limite para quando o R tende a infinito da função do meu campo, que é sigma 0 sobre 2 epsilon 0, 1 menos z sobre raiz de r quadrado mais z quadrado. Mas notem, o limite é sobre r. Então, essa primeira parte aqui, ó, o sigma 0 sobre 2, fica sendo imune ao limite, né? Porque o limite vai interferir nesse r aqui. Então, quando este r que está no denominador vai para infinito, isso aqui vai para 1 sobre infinito, que é 0. Tá certo? Não quer dizer que o limite todo seja 0, mas o E da folha vai ser simplesmente o primeiro termo. Vai ser simplesmente o primeiro termo.
Então, vai ser sigma zero sobre 2 epsilon zero. Lembra que eu fiz na aula passada por lei de Gauss em 3 linhas? Pois é, lei de Gauss vem para ajudar a gente nisso, né? Para ver que facilita a nossa vida. E aí, na letra C diz assim, agora usando os exercícios anteriores, né? Descubra qual é o campo resultante se eu tirar a folha. Então, aqui eu vou ter uma folha com um disco vazio. Então, eu tenho carga em tudo isso aqui. E um disco vazio. E eu quero saber o ponto no campo elétrico, num ponto Z para cima, né? Então, o princípio da superposição nos diz que eu posso fazer isso. Se eu sei o campo, se eu sei o campo da folha e sei o campo do disco, é só eu subtrair um do outro, porque eu estou tirando o disco de uma folha. Então, vai ser o E da folha menos o E do disco. Como eu não posso voltar lá nos slides, vocês voltem aí. Eu acho, se eu não... eu tenho aqui o resultado pronto. Então, vai ser, sigma zero sobre 2 epsilon zero, que é o E da folha, menos aquela coisa enorme, que é o E do disco, que vai ser sigma zero sobre 2 epsilon zero, 1 menos Z sobre raiz de R quadrado mais E quadrado. Aqui é parênteses, né? Não é. Vai ficar bonitinho. Aqui, parênteses, tá? Bom, o que a gente vai ter? O nosso E resultante, eu vou passar esse menos, vai passar multiplicando lá dentro, né? Então, vai ficar o nosso primeiro termo. Esse primeiro termo aqui é negativo. Lembra que isso aqui é negativo, então vai ficar menos sigma zero sobre 2 epsilon zero. E esse aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Sigma zero sobre 2 epsilon zero. Abre parênteses Z. R quadrado mais Z quadrado, fica assim. E aí, cortamos, o nosso E resultante fica aquela coisa ali. Sigma 0, 2, epsilon 0, Z sobre raiz de R quadrado mais Z quadrado. E eu disse que seria, eu queria o módulo direção e sentido, né? Bom, o E da folha é na direção K, o E do disco é na direção K também, porque lembra, o E da folha foi deduzido a partir do E do disco, não tem como dar outra direção, tá? Então, aqui, direção para cima, tá o nosso vetorzinho. É isso, se resolve a primeira questão assim, desse jeitinho. Espero que vocês tenham acertado, tá? Número 2. Diz assim, duas partículas carregadas mais Q e menos Q é a tal da questão do dipolo que eu falei para vocês que ia cair. Tá? Diz assim, determine então o módulo, direção e sentido do campo resultante. Depois, a força, né? Se eu coloco uma carga menos Q no ponto, qual seria o módulo, direção e sentido da força? E agora suponha que esse ponto está muito distante. Qual é a dependência do campo elétrico com o ponto de observação, que é em termos de R, né? Em termos de X. Enfim, em sala de aula acho que eu fiz em termos de R, não vou me lembrar. Aqui não tinha desenho, justamente de propósito, tá? Para vocês desenharem. Então, duas partículas estão posicionadas sobre o eixo Y, então agora elas estão em Y, mais A e menos A. Então, elas estão simétricas em X, e aí eu posso botar um ponto P aqui, que está uma distância X do nosso negócio, tá? Determinar o módulo, direção e sentido do campo. Como eu tenho duas cargas, eu não preciso integrar. Eu preciso somar a contribuição dos dois campos, tá? Então, a gente vai pegar, o A... Opa, fiz uma distância muito pequititita. Aqui, então, como em mais A eu tenho uma carga positiva, mais que isso, mais que e menos que embaixo, menos que embaixo. Então, o mais que vai formar um campo para lá, E mais, enquanto o menos que vai formar um campo E menos para cá, tá certo? Então, eu vou ter dois campos, tá? Só dois campos. Então, eu posso fazer a soma vetorial. A intensidade desses campos. Bom, como as cargas têm módulos iguais, elas só são de sentido, só são de sinais diferentes,
E a distância entre elas, a distância entre a carga e o ponto é igual para as duas. Por que é igual para as duas? Bom, porque essa distância aqui é a, essa distância aqui é x para todo mundo, né, para as duas, então a distância entre elas é a mesma, que é x² mais a², tá? Então, distância ao quadrado, inclusive. Como a distância é igual, não tem por que ser outra coisa diferente, então o módulo do campo elétrico, ele é igual, tá? Ele só não vai ter componente, as duas componentes, porque uma vai se cancelar. Então, vamos ver qual que vai se cancelar. Então, eu vou ter, ó, componente y, componente x para o campo de cá, e aqui é a mesma coisa, componente x, componente y para o lado de lá. Então, este campo cancela este daqui, e aí o meu DE resultante nem precisa de diferencial. O diferencial a gente coloca quando integra, tá? O meu E resultante em módulo, depois a gente vê, bom, o sentido vai ficar negativo para baixo, né? Vai ficar menos y. O meu E resultante, eu posso até botar aqui y, que é vetor. Meu E resultante vai ficar 2 vezes o E, que é o campo entre eles, só que vamos ver qual que vai ser o ângulo, né? O ângulo que a gente tem. Bom, é interessante que eu tenha o ângulo em função das variáveis do problema, ou seja, A e X. Então, este ângulo aqui, que é o mesmo ângulo, deixa eu ver, daqui de baixo, ó, não, daqui de cima. E esse aqui, ó, esse anglinho aqui, esse anglinho com a mesma transversal. Então, com a mesma paralela, no caso, né? Enfim. Então, este anglinho aqui, e aí este cateto, aí tem que prestar um pouquinho mais de atenção, ó, porque esses dois catetos estão aqui na frente, ó. É como se eles fossem o cateto oposto. Então, não é vezes o cosseno, é vezes o seno do ângulo. E tá aí a diferença do que eu falei em aula, né? Em aula a gente sempre coloca, a gente faz as simetrias, né, de forma que deu cosseno. Na geometria deu sempre o cosseno. Mas não necessariamente, isso não é uma regra. A gente pode ter simetrias ou cargas, enfim, que a resultante seja o cateto oposto, né, do ângulo que a gente tem. Ou do ângulo que a gente vai trabalhar com as variáveis, né? Porque é isso. Então, trabalharemos com o seno dessa vez. Então, lá da simetria, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é o A, né? Vai ser o nosso A. Eu vou olhar aqui, ó. Vai ser o nosso A, esse aqui, ó, o cateto oposto, e esse aqui é adjacente, tá? O D quadrado. Aqui, D. Então, vai ser o nosso A dividido por D, né? Vai ser só D. Eu queria apagar só um pedaço, não dá. Então, ó, vai ser... Ih, escolhi outro azul. A dividido pela raiz de x² mais a². Tá certo? Então, vai ser isso aqui o nosso seno. E o nosso campo E? O nosso campo E é o campo devido a uma carga pontual, que a gente já tá careca de saber, 1/4πy0, carga dividido pela distância ao quadrado. Então, vai ser 1/4πy0 vezes a carga dividido por d², que a gente já achou pelo problema, x² mais a². Então, temos o campo restante. Isso aqui vai ser na direção de menos y chapéu. Menos y chapéu. Tá? Então, tá. Então, o nosso E vai ficar que sobre 4πy0 vezes x² mais a². Tá certo? E o nosso E resultante? E o nosso E resultante vai ficar o campo, 2 vezes o campo E. Então, é 2 vezes o campo Q sobre 4πy0 vezes x² mais a², só que tem a componente do nosso seno, né? Que é A dividido por x² mais a². Tá aqui. Vamos arrumar isso aqui? Que tá um horror. Componente, a parte vetorial, né? Então, ó, vetorial, e a gente sabe que é menos y.
Por que a gente sabe que é menos y? Bom, pela simetria que a gente fez, tá? Pela simetria que a gente fez. Então, o nosso campo E resultante vai ser 2Q, posso botar assim, menos 2QA dividido por 4π ε0 x quadrado mais a quadrado. Aqui tem expoente 1 meio, aqui tem expoente 1 na 3 meios. Essa aqui é a nossa letra A, tá certo? Agora a nossa letra B. Nossa letra B diz assim, se uma carga menos Q fosse colocada no ponto P. Bom, a gente sabe que, sabendo o campo elétrico, numa região de campo elétrico, se eu colocar uma carga, ela vai sentir uma força, tá? Porque é isso que surge, isso aqui é a reação. É que nem eu fosse colocar uma massa num campo gravitacional, ela ia sentir a força-peso. E a gente sabe que a força-peso é vertical para baixo e a mesma coisa com esse campo elétrico, que é vertical para baixo, tá? Então, a nossa força sentida vai ser a carga vezes o campo elétrico. E como eu comentei na aula passada, bom, a força elétrica, então, vai ser, se a carga for positiva, força no mesmo sentido de E. Carga Q menos a força no sentido oposto ao campo elétrico, tá? Então, aqui nesse caso, a carga ela é negativa, então a força vai apontar para mais Y chapéu. Então, vai apontar para cima. Eu vou ter uma força na direção vertical. Então, a minha força vai ser menos Q vezes o campo resultante, que vai ser menos 2Qzinho A, dividido por 4π ε0, vezes x quadrado mais a quadrado na 3 meios, tá certo? Na direção de y. Na direção, aqui eu esqueci a direção de y, ó. Na direção de y chapéu. Então, a minha força vai ser 2QA dividido por 4π ε0 x quadrado mais a quadrado na 3 meios. Beleza? E na letra C, ele pergunta a dependência, né, do nosso X. Quando, não, a dependência do campo, né, como é que funciona o campo elétrico a uma distância. Então, o nosso campo E resultante encontrado na letra B foi menos 2QA dividido por 4π ε0 x quadrado mais a quadrado na 3 meios. Eu quero saber se x se x for muito maior que A. O que isso significa? O que isso significa? Significa que nesse denominador, o que isso significa? Significa que nosso denominador, x quadrado mais a quadrado, pode ser aproximado por simplesmente x quadrado. E aí a gente monta um novo campo a partir disso. Então, o nosso campo... Eu sempre esqueço, Vitória. O nosso campo E vai ficar menos 2QA dividido por 4π ε0, que é a nossa constante, né? X quadrado, só que o expoente é 3 meios. Bom, x quadrado na 3 meios, o expoente, quando é assim, é potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Aí fica 2 vezes 3 meios, corta esse aqui com esse aqui, fica x ao cubo. Então, na direção de y, então fica menos 2QA dividido por 4π ε0, e a dependência é 1 sobre x ao cubo na direção de y, de menos y, né, positivo. Então, o campo E, ele varia com 1 sobre x ao cubo, como é num dipolo. Como é num dipolo que a gente viu. Tá certo? É isso aí, questão 1 e 2 feita. Tudo certo?
Terceira questão. A figura ilustra uma esfera condutora eletrizada com carga mais Q, de raio A. Então, lá dentro eu tenho uma esfera condutora, envolvida por uma casca não condutora de raio interno B e raio externo C, e que tem densidade volumétrica variável de carga. Então, ρ é aquilo ali, ρ0 sobre R quadrado, para B menor que o R entre B e C. E R0 é uma constante e R é a distância radial do centro da esfera até um ponto P qualquer, certo? Nessas condições, calcule a carga total da casca esférica. Então, vamos calcular a carga da casca esférica. Bom, carga total, então, vai ser a integral, porque a densidade, ela é variável, então, vai ser ρ de R dV, né? Eu coloquei também o V, o volume de uma casca esférica, então, de uma esfera, né? 4/3 de π R ao cubo. E aí, para vocês lembrarem que o dV é só derivar esse R cubo aqui. Então, vai cair 1/3, então vai ficar 4π R quadrado dr, tá certo? Então, só integrar aqui, só que é importante os limites de integração, né? Eu quero total da casca esférica. Bom, a casca esférica vai de B até C. Então, essa é a nossa integral, de B até C. Opa, eu ia botar até A. E já ia errar. B até C, ρ vai ser ρ0 sobre R quadrado, que é a nossa densidade, e o dV, 4π R quadrado dr, tá aqui. Então, ó, fui uma mãe para vocês, ó, corta aqui, o resto tudo é constante. Então, 4π ρ0, integral de dr de B até C é simplesmente R, aí aplicado nos limites. 4π ρ0, uma mãe. Ah, olha, eu botei B de novo. Gente, eu botei A de novo. Eu sou um ananá. Ó, B até C. Então, vai ficar, então, 4π ρ0 C menos B. Tá aqui. Coulombs. Essa é a nossa carga total, tá certo? Essa é a nossa carga total. Letra B. Letra B. O campo elétrico num ponto fora da esfera, num ponto fora da casca. Bom, lei de Gauss, né? Lei de Gauss, aqui é puramente lei de Gauss, então se eu estou num ponto fora, eu quero todas as cargas, tá? Então a carga envolvida vai ser a carga que está dentro da esfera condutora, então é mais Q, mais essa carga que eu acabei de calcular, que é a carga da casca. Então, mais 4π ρ0 C menos B, tá? Então, essa é a carga envolvida. Superfície gaussiana, então, uma esfera, tá? De raio R, porque eu quero um Rzinho, tá? Então, então vai ser E vezes a área da esfera, que é 4π R quadrado, vai ser igual ao Q envolvido dividido por ε0. Então, vai ser o meu E. O E, ele é radial, porque eu tenho uma simetria radial, a densidade também é radial, então a gente tem que ele pode sair da integral, aquela coisa toda, ele é constante neste R aqui, tá? Então vai ficar 4... Opa, já vou passar para o outro lado. Já vamos passar. Então fica o Q envolvido com essa coisa toda, né? Vai ficar Q mais 4π ρ0 C menos B, dividido por 4π ε0 vezes E quadrado. Já passei para cá. Isso, 4π ε0 R quadrado, que é envolvidos newtons por Coulomb, na direção radial, tudo bonitinho. Tá certo? Campo elétrico, módulo, direção e sentido tá aqui. Letra C tá no próximo slide. O campo elétrico em um ponto no interior da casca. No interior da casca. Então, no interior da casca, a gente vai ter uma carga diferente. Não é a carga total da casca que vai estar envolvida nessa superfície gaussiana. Do lado esquerdo da equação de lei de Gauss, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar E vezes 4π R quadrado, do mesmo jeito, porque é isso, é a superfície da esfera, tá? Do outro lado, o Q envolvido que fica um pouco diferente. Por quê? Dentro da casca, eu tenho parte da casca e
toda a carga da esfera. Toda a carga da esfera, tá? Então, o que vai mudar daqui para aquela outra expressão que a gente encontrou? Bom, lembra que o limite era de B até C, C menos B? Pois é, não vai ser isso, né? Vai ser até um ponto R. Vai ser do ponto interior, que é o B, até um ponto R, não até o ponto final, que é o C, tá? Então, E 4πr², a carga envolvida vai ser a carga da esfera, mas agora é 4πρ0 R menos B. R menos B. Deixa eu conferir aqui com o meu negócio. R menos B, tá? R menos B dividido por ε0. Por que R menos B? Ó, não é C menos B porque eu quero no interior da casca, tá? Aí vai do ponto interno, que é o B, até o ponto externo, tá? É ali onde tem casca. Então, o nosso campo E, que também é radial, tá? Acho que isso pouca gente colocou o módulo direção e sentido, tá? Tem que sempre colocar. A gente sabe que é radial, então colocamos que ele é radial. 4πρ0 R menos B. E aí vai ficar 4πε0 vezes R² na direção de R. Tá bem? E o campo D, esse aqui era dado também no interior da esfera. O Q envolvido numa esfera é zero, porque ela é condutora. E aí, numa casca condutora, a gente tem que o excesso de carga está todo distribuído uniformemente na superfície. E aí, o campo elétrico fica sendo zero no interior. Dada essa questão também, muito querida, um pouco ali difícil na parte dos limites de integração, né? Mas de outra forma, essa letra D aí, ó, é para não zerar a questão. Tá? Última, vamos pro bônus? Bônus. Então, ó, sejam QA, A, B e C, 3 esferas condutoras de mesmo tamanho, e aí eu fui uma mãe, porque é o mesmo tamanho, né? Carregadas com cargas Q mais 5Q e menos 2Q, respectivamente. Então, vamos lá. QA é Q, QB é 5Q e QC é menos 2Q. E aí tem vários processos, né? Tem vários processos de contato, né? Processos de eletrização por contato. Então, a ideia é que a gente ache a carga de equilíbrio sempre somando o módulo das cargas e dividindo por 2. Soma e divide por 2, soma e divide por 2. Aliás, soma não em módulo, soma com o seu respectivo sinal, porque vai que equilibra e dê uma carga final igual a zero, né? Então, se eu tenho carga positiva, carga negativa, vai somar e de repente vai dar zero. Bom, é a carga excedente que é dividida, tá? Então, vamos lá. Então, processo 1, as esferas A e B são postas em equilíbrio. Então, a carga total deste processo vai ser Q mais 5Q, que isso aqui vai ser 6Q. E a carga A' e a carga B' vai ser a metade disso aqui. Então, dividido por 2 vai ficar 3Q e 3Q. Todo mundo bonitinho, Q total dividido por 2, Q total dividido por 2, tá aqui, tá? No processo 2, então, as esferas B e C são colocadas. Só que agora a B mudou de carga, né? Então, é QB', que é 3Q, e a carga C, que não tinha sido colocada em contato com ninguém, menos 2Q. Então, a gente vai somar isso e dividir por 2. Então, 3Q menos 2Q dividido por 2. Então, Q total dividido por 2. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar Q sobre 2. Para os dois, então, QB, 2 linhas, e QC, agora uma linha. Q sobre 2, Q sobre 2. Beleza? E o terceiro processo de eletrização é quando eu pego o C e o A. Então, o QC' é Q sobre 2. O QA, que a princípio a gente não tinha mais mexido, né? É 3Q. Então, a carga total, eu vou somar Q sobre 2 mais 3Q. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7Q sobre 2, Q total. E aí, o QA' vai ser o Q total dividido por 2. Então, vai ter 7Q sobre 4,
que é a mesma coisa que o B não, desculpa. Qual que é? C. CCC. QC, duas linhas, né? Porque agora são duas linhas. 7Q sobre 4. Tá aqui, duas linhas, porque foi o segundo processo delas. Então tá, então, no final, a gente tem o QA, duas linhas, que é 7Q sobre 4. O QB, duas linhas, que é Q sobre 2. E o QC, duas linhas, é 7Q sobre 4 também. Tá? E essa aqui é a letra A. E aí a letra B pergunta assim, determine a força entre as esferas A e B após os processos. Então, a força entre AB em módulo vai ser K, QA, QB, dividido pela distância ao quadrado, né? Pela distância ao quadrado. Eu coloquei a distância D? Não coloquei, né? Mas podia deixar a distância D qualquer. Só que o QA e QB mudaram, né? Então, é QA duas linhas e o QB duas linhas também. Então, vai ser K sobre D quadrado vezes o QA, que é 7Q sobre 4, vezes o QB, que é Q sobre 2. Então, na verdade, a força entre elas vai ser 7, vamos botar os números para frente, né? Então, 7 sobre 8, 7 oitavos, foi isso que eu achei? Foi 7 oitavos K, Q quadrado sobre D quadrado. E aí, o módulo e direção, né, vem no sentido de atração ou repulsão, tá? Porque a gente não colocou, não fez desenho, então eu não posso dizer se é na direção X, se é na direção Y, então vai ser a de repulsão as duas. Se elas estiverem no eixo X aqui, então uma vai estar apontando para o mais X e outra vai estar apontando para o menos X. Então, eu botei atração, que eu pensei em atração, né, Jesus? Repulsão, pelo amor de Deus. Repulsão, sempre, tá? Sempre que as cargas forem, o processo de eletrização delas for por contato, as cargas finais têm o mesmo módulo, se forem de tamanhos iguais, claro, mesmo módulo e mesmo sinal, isso é muito importante, mesmo sinal, e a força é sempre repulsiva entre elas, tá certo? E por quê? Por causa do processo de eletrização. Pelo processo de eletrização ao qual elas foram submetidas. Se elas tivessem sido submetidas ao processo de eletrização por atrito, seria sinais contrários, e aí seria de atração. Tá certo? Essa foi a questão bônus, uma questão muito bonitinha, muito dada, só para vocês relembrarem, né? Dessas coisas todas. E é isso. Façam a tarefa. Até segunda. Beijo.